Queridos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras em Lucas, no seu capítulo 3. Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1, mesmo assentado, como você assim está, acompanhe a leitura da palavra. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão reedificados e os escabrosos aplanados. E a toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, a multidão o interrogava, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntavam: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Leitura da palavra até aqui. O último censo do IBGE a respeito da nossa população brasileira descobriu que, daqueles que foram entrevistados, quase 80% desta quantidade afirmou ser cristão. Não importa a denominação ou a área da cristandade, mas
quase 80% daqueles que responderam o censo a respeito da sua visão religiosa, quase 80% declarou ser cristão. Talvez isso possa, ao nosso coração, parecer um bom sinal, algo que é bom. Bom, podemos pensar que, de fato e de verdade, nos últimos anos, ou talvez nas últimas décadas, nós temos visto um número enorme de igrejas e, por assim dizer, mega igrejas surgindo. Essa semana, por exemplo, eu vi alguém se gabando que o culto na sua mega igreja tinha aproximadamente 15 mil pessoas num culto. Vemos igrejas surgindo em todos os lugares, igrejas enormes, lideranças e mais lideranças. Não apenas nesta perspectiva, mas, como disse, em algumas décadas nós temos percebido pessoas famosas se declarando cristãs, seja na área política, muitos políticos estão dizendo que são cristãos, seja na área desportiva, jogadores de futebol, de vôlei, de basquete, nadadores, não importa. Mas na área desportiva, várias pessoas afirmando que receberam Cristo, que agora vivem em novidade de vida. Na área artística, atores, atrizes, cantores, cantoras, pessoas de várias áreas na sociedade, dizendo que agora, a partir de um determinado momento, faz parte de uma denominação, ou até mesmo faz parte daquilo que chamamos de mundo gospel. Até mesmo aqueles que fazem piadas estão se enveredando e dizendo que agora se tornam cristãos. E então tem comediantes cristãos, cantores gospels, atores, atrizes que dizem ser cristãos. Há esses dias nós vemos uma polêmica a respeito de uma cantora nacionalmente conhecida, que eu de fato nem sabia que ela diz que converteu-se, e que uma outra cantora estava criticando porque ela mudou uma das músicas que era uma música famosa dela. Vemos e percebemos muitas pessoas em todas as áreas dizendo que agora se tornaram cristãs, que estão fazendo parte de uma igreja, que estão fazendo parte de uma denominação cristã. Até bandido diz que é cristão. E nós estamos vendo isso diariamente. Mas a grande pergunta é que, será que estas pessoas que dizem que foram alcançadas pela graça, será que essas pessoas de fato e de verdade nasceram de novo? Será que essas pessoas de fato e de verdade são seguidoras, discípulas daquele que é o Salvador do eleito? Talvez alguém possa pensar, mas pastor, o senhor está trazendo um valor de juízo? Não. Eu estou fazendo com que pensemos a respeito daquilo que nós mesmos estamos afirmando a respeito da nossa vida e do nosso encontro com Jesus. É por isso que nessa noite eu quero que você pense comigo a respeito de quem é, ou daquele que de fato e de verdade nasceu de novo. Reflita comigo sobre o aspecto daquele que de fato e de verdade nasceu de novo. Observem o texto. O texto apresenta a nós um avanço. Depois de 400 anos de silêncio profético,
Porque desde o momento em que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, houve um silêncio profético. Deus se calou. Deus não trouxe à tona nenhum ato profético, nenhuma palavra profética, e durante 400 anos houve um silêncio da parte de Deus. Mas o texto mostra a cada um de nós que a palavra de Deus, ela veio até João, filho de Zacarias, no deserto. Os versos iniciais mostram isso, apresentam esta verdade. O verso de número 2, então, sendo sumo sacerdote Anás, Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus não veio a Tibério César, lá em Roma. A palavra de Deus não veio a Pilatos, em Jerusalém. A palavra de Deus não veio a Herodes, na Galileia, nem tampouco aos sacerdotes do templo. A palavra de Deus veio a um homem que era muito estranho. A palavra de Deus veio a esse homem que tinha hábitos estranhos. E a palavra de Deus veio num lugar inóspito, estranho. A palavra de Deus veio a João Batista. Mesmo João Batista sendo filho de um sacerdote, porque seu pai Zacarias era um sacerdote, Deus o chamou, o separou para ser um profeta às nações. E a sua mensagem foi altíssima, pois ele pregou, como diz o verso 3, ele trouxe o evangelho, anunciou a palavra, ele anunciou e pregou o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. O batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esta é a primeira característica daquele homem, daquela mulher que de fato, de verdade, nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo é aquele que se arrepende dos seus pecados. É aquele que, diante da sua velha natureza, da sua velha vida, diz não ao pecado e muda de direção. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento também não há salvação. Aquele que diz que nasceu de novo, antes de nascer de novo, precisa demonstrar que de fato e de verdade se arrependeu. Primeiro, o pecador reconhece que é um miserável, que depende de Deus, que depende da graça, e depois busca refúgio no Salvador. Primeiro, o pecador sente tristeza profunda pelo seu pecado. Derrama-se diante de Deus em lágrimas, para que depois experimente a alegria do perdão. Primeiro, o pecador, ele vira as costas para o pecado. E virando as costas para o pecado, recebe o abraço reconciliador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho, o Evangelho diz que para que alguém seja salvo, que alguém nasça de novo, que alguém seja regenerado, é preciso que ele venha a se arrepender dos seus maus caminhos. Os púlpitos estão vazios da mensagem do Evangelho que chama os pecadores ao arrependimento, que chama aquele que vive uma vida que desagrada a Deus à mudança, a mudar a direção, a mudar a ação,
A mensagem de João, a mensagem do Evangelho, não é a mensagem do arrependimento, e novamente o arrependimento, e mais uma vez o arrependimento. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça é arrependimento que gera frutos dignos desse arrependimento. A segunda característica daquele que nasceu de novo é a consequência de uma nova vida, de uma vida que se arrepende da vida pregressa. É o que João, na sua fala à grande multidão. Por quê? João, ele era visitado por uma multidão de gente que, diante da sua mensagem, e nós percebemos que é uma mensagem dura, firme, ele não tinha meias palavras, ele não enchia o ego, ele não apalpava o coração de ninguém, ele não dizia, olha, venha, você está sofrendo, coitadinho, coitadinha. Não, ele chegava para aquela pessoa e dizia, você tem que se arrepender, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Essa era a mensagem agridoce do Evangelho pregado por João. E esta é a verdade agridoce anunciada por todos aqueles que vieram pós a João. Arrependei-vos. Porque o arrependimento precede a nova vida. Mas a segunda característica é que aqueles que nasceram de novo, eles agem como novo nascido. As suas atitudes, a sua obra, a sua caminhada, a sua jornada, é uma jornada diferente daquela que era vivida por ele antes da transformação. Às vezes vemos alguém dizer para nós, né? E às vezes vemos gente famosa dizendo assim, não, eu sou cristão. Mas quando olhamos no dia a dia, vemos as páginas, vemos as falas são as mesmas, a forma de agir é a mesma, a forma de viver é a mesma que se vivia antes de dizer que foi alcançado pela graça. João diz, vocês estão vindo a mim, vocês estão dizendo que querem receber o batismo para serem salvos. Aí ele vai dizer no verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, eu sou descendente de Abraão. O que João está dizendo? Aquele que chega, aquele que se aproxima dele, e diz ouvir a mensagem do Evangelho, essa mensagem do arrependimento, precisa, de fato, de verdade, ter uma mudança de vida. Não basta dizer apenas, eu sou descendente disso, eu sou descendente daquilo, eu sou filho de, eu sou membro da. Porque eles faziam isso. E João percebia que a mudança não era uma mudança real. Aí ele então vai propor, se você de fato, de verdade, entendeu a mensagem, você precisa dar frutos. Você precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Aí as pessoas continuaram a chegar, mas você está dizendo sobre essa questão de produzir frutos, mas e aí? Como é isso? Verso 10, a multidão começa a interrogá-lo. O que nós devemos fazer? O que você diz? O que você quer dizer com os frutos? E ele vai responder a cada um deles. Atitudes concretas. Se você tem 2 túnicas, divida com o outro. Você lembra que um jovem rico se aproxima de Jesus em determinado momento e pergunta a ele, diz primeiro que ele é mestre, mas pergunta a ele o que é necessário para que eu seja salvo. Jesus então, com a sua pedagogia, ele então pergunta, você guardou os mandamentos? Ele diz, olha, desde a infância eu tenho guardado os mandamentos. Jesus diz, você faz bem. Mas há alguma coisa ainda que você precisa fazer. Vende o que você tem. Compartilha com os pobres.
e depois pegue sua cruz e me siga. O que aquele jovem faz? Ele sai triste, porque o seu coração ainda estava apegado às coisas desse mundo. Ele não queria abrir mão do que era seu, para que pudesse compartilhar com o outro. João diz: você, de fato e de verdade, compreendeu a mensagem, você precisa repartir com quem não tem o que você tem. Aí então se aproxima um outro grupo, os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os publicanos não eram aceitos pelos religiosos. Os publicanos eram considerados como traidores da nação. E eles vão até João para ser batizado também. E aí perguntam a João: tá, qual é a comprovação de que eu sou salvo? Aí João vai e diz para ele: olha, você precisa ser justo na cobrança dos seus impostos. Se alguém chegar e você pedir o imposto devido que é pago a Roma, não peça mais, peça o que é justo. Chegam os soldados chegam e perguntam a ele também, e ele diz eles dizem: o que faremos? E ele diz: simplesmente não maltrate, não dê denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso pagamento, com o vosso soldo. Percebam que essas atitudes são atitudes concretas, são atitudes que aquele que de fato e de verdade nasceu de novo vai praticar. A mensagem de João é uma mensagem de arrependimento, mas é uma mensagem de arrependimento que tem a sua característica, a sua afirmação nos frutos que são dignos desse arrependimento. O que João pregou deixa claro que aqueles que se arrependem evidenciam esse arrependimento pelas obras e também pela sua fé. É o evangelho que produz mudança. Não duvidem disso. A salvação é pela graça. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça nós fomos salvos. É o evangelho que produz a mudança, a transformação, é por meio da obra vicária de Cristo, é por meio da obra do Espírito Santo que nós somos transformados e temos uma nova vida. O pecador não pode salvar a si mesmo, mas uma vez salvo, torna-se nova criatura, e tornando-se nova criatura, tudo se fez novo, tudo se faz novo na sua jornada. E aquele que nasceu de novo produz bons frutos, frutos do Espírito Santo. A minha pergunta para você nesta noite: como anda a sua vida? Você pode adentrar a esta casa e dizer: eu diariamente me arrependo dos meus maus caminhos, dos meus maus pensamentos. Eu de fato me arrependo diariamente do pecado que tenho cometido contra Deus e contra o próximo. Porque quem nasceu de novo vive em novidade de vida e entende, compreende que precisa mudar o rumo da sua jornada. E se aquele que diz que nasceu de novo não mudou em nada, ano após ano continua sendo o mesmo, sem crescimento na graça e no conhecimento, sem o crescimento no amor, no perdão, precisa pensar e compreender que o arrependimento é necessário para que se viva em novidade de vida. Tá, pastor, eu vivo essa nova vida, eu entendo que sou pecador, eu entendo que preciso da graça, eu entendo que preciso me arrepender e tenho me arrependido dos meus maus caminhos, dos meus maus pensamentos. Mas isso precisa redundar numa vida de serviço ao Senhor.
servir ao Senhor com alegria. Servir ao próximo, porque ao servir ao próximo eu estou servindo ao meu próprio Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós mesmos, mas é uma dádiva, um presente de Deus para nós. Tudo isso para que nós não venhamos a nos gloriar em nós mesmos, mas venhamos a nos gloriar na cruz de Cristo. Mas após dizer essa verdade, ele também diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para vivermos e praticarmos as boas obras, as obras que foram destinadas pelo Senhor para que nós viéssemos a fazer. Cristão, para você há trabalho certo, diz o nosso hino do inário. Portanto, se você nasceu de novo, e eu creio que você tenha nascido de novo, você precisa servir a Deus com os seus dons, precisa servir a Deus com os seus talentos, precisa abrir mão daquilo que é mais precioso para você, para que você possa viver para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo, e somente por meio de Cristo, nós temos nova vida. Viva em novidade de vida. Viva uma vida santa. Seja servo. Porque aquele que nasceu de novo, nasceu para ser servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesses dias, em que há tantas dúvidas a respeito daquele que de fato, de verdade, nasceu de novo, que através da sua vida bem vivida, você possa demonstrar ao mundo e àqueles que estão ao seu lado, que você tem no seu coração o Espírito Santo. Viva para a glória de Deus. Pregue o Evangelho. Anuncie que Jesus Cristo está voltando. Anuncie que é necessário o arrependimento e a mudança de vida. Para isso você ainda permanece aqui, para pregar o Evangelho e para viver para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a cumprir o nosso papel, o nosso chamado, hoje e sempre, e que vivamos para a glória do nosso Deus. Quero te convidar a se colocar de pé, a fechar os seus olhos. A refletir em seu coração, a pedir ao Santo Espírito que avive a sua igreja, para que de fato e verdade sejamos 70%, 80% da população brasileira, de homens e mulheres, não importa onde, não importa como, que vivam para a glória de Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, louvado seja o teu nome, porque é o Senhor que nos liberta, o Senhor que nos traz vida, é o Senhor que nos acolhe. Ah, Senhor, mas a verdade é que aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivem em novidade de vida, são reconhecedores, reconhecem os seus pecados, as suas falhas, mas não aceitam essas falhas, buscam diariamente, lutam diariamente para viver uma vida santa, irrepreensível diante de ti e diante dos homens. Aquele que nasceu de novo é aquele que se arrependeu, continua se arrependendo, desejando viver dia a dia em novidade
de vida. E em vivendo em novidade de vida, não vive mais para si, mas vive para servir ao Senhor. Servir ao Senhor em sua casa, sendo exemplo na sua casa e no seu lar, servindo a ti na sociedade, em meio ao seu trabalho, à sua profissão, na sua empresa, no seu ambiente acadêmico, por meio dos seus vizinhos, amigos. Serve a ti e serve a ti com alegria, com contentamento. Te serve, ó Deus, porque sabe que foi regenerado pelo teu Espírito. Sabe que tem uma herança incorruptível no céu. E sabe também, ó Deus, que o Senhor nos conduzirá em triunfo até aquele grande dia, o dia que cada um de nós espera ansiosamente, o dia da tua volta. Amado Deus, que a tua igreja desperte, que as denominações em toda a nossa nação possam olhar para a cruz de Cristo, olhar para o túmulo vazio. Líderes possam pregar a tua palavra, o evangelho, todo para todos. Que haja arrependimento, mudança de vida, a começar em nosso meio. Vivemos dias difíceis, período de carnaval em que muitos se perdem, muitas pessoas estão morrendo, famílias desfeitas. Misericórdia, Senhor. Intervenha em nossa nação poderosamente. Guarda e cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos corações, da nossa mente. Precisamos do Senhor. Encha-nos do teu Espírito. Encha-nos de ti mesmo, Senhor. Fala, continua a falar ao teu povo, e que esta palavra faça morada em nossos corações. Obrigado, te louvamos e bendizemos. É nossa oração, no nome santo e glorioso de Jesus. Queridos, eu quero suplicar as bênçãos de Deus para a sua vida. Que o Senhor vos abençoe, que Ele vos guarde, que Ele resplandeça sobre vós o seu rosto, que Ele vos dê a paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que as doces e terras consolações do Espírito Santo, seja sobre sua vida, sobre sua família, seja sobre esta igreja, sobre o povo de Deus, espalhado sobre a superfície da terra, desde agora e pelo século dos séculos.